Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos Lucas Fukuda, da Reta Engenharia, que irá compartilhar seu conhecimento a respeito de Green Capex. Usa o BIM para análise de descarbonização de uma hidrelétrica com seus resultados e aplicações. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde a todos. Eu sou Lucas Fukuda, da Reta Engenharia. Vou apresentar hoje um case aqui para o DENIT. Agradeço o convite antes de iniciar. Vou trazer um projeto que a gente fez implementando o BIM com uma análise de ciclo de vida, trazendo um pouco essa pegada de sustentabilidade. Então, eu vou começar explicando quem somos, né, a Reta Engenharia. Vou trazer um pouco o que a gente fez nesse projeto, principalmente da parte de contratação e o case aplicado a essa contratação. Então, a Reta Engenharia é uma empresa de consultoria e gestão em obras industriais e corporativas. A gente tem 29 anos de experiência, mais de 250 profissionais, atuamos em todo o território nacional e possuímos 4 projetos internacionais. Aqui eu ressalto que fomos a primeira empresa a conquistar a ISO 27001, empresa de engenharia, que é de segurança do trabalho, e aqui alguns prêmios que a gente conquistou ao longo da nossa história, sempre focando em melhoria contínua e gestão compartilhada para a gente atingir os objetivos do projeto. E aqui só trazendo um panorama geral, né, a gente possui soluções integradas e customizadas que vão desde o início ao fim dos empreendimentos. Então, ampliando um pouco o espectro do BIM, né, o que traz a norma de definição? Né, ele fala que o BIM é uma representação digital compartilhada de um ativo construído, ou seja, envolve mais do que quem está apenas projetando, no ponto de vista das disciplinas, envolve facilitar processos a fim de que a gente forme uma base confiável para decisões informadas a partir de informações que a gente vai imputar nesses modelos. Então, se a gente define mal nossas informações, nossos requisitos, a gente vai ter sempre modelos sem informação que a gente não consegue tomar decisão a partir deles. Então, o que diz a norma sobre o processo de gestão da informação, né? Basicamente, o empreendimento ele é regido por 8 principais estágios, né? Desde o levantamento das necessidades, o convite à licitação, a resposta, a contratação, mobilização das equipes, a produção dos modelos, né? A entrega deles e o encerramento. E cada contrato vai passar por 3 grandes etapas, né? Que é a parte de licitação, a parte de planejamento de cada contrato, a produção da informação para eu então chegar no encerramento do empreendimento. A contratação ela vai do início ao fim. E cada uma dessas áreas a gente vai abrindo em decisões que têm que ser tomadas, ora pelo contratante, ora pelo contratado, né? Então, primeiro, se um contratante ele pode indicar profissionais responsáveis pelo gerenciamento da informação. A gente estabelece os requisitos da informação da organização, dos ativos, do projeto, entendendo o que é estratégico para aquela organização. A gente define datas macro, porque a gente está falando de processo, a gente tem que estar aderente a um processo, um fluxo colaborativo. A gente estrutura, né, quais são os padrões de informação, isso vai muito dos usos, se eu preciso estabelecer classificações dos meus modelos, né, normas de classificação, métodos e procedimentos de produção da informação, quais são os recursos e referências daquele projeto, daquele cliente que a gente precisa atender. A gente estabelece o ambiente comum de dados, isso é uma boa prática desde o início da contratação. A gente já tem esse ambiente com todas essas informações e a gente estabelece um protocolo de informação que é como que a gente torna o BIM um objeto obrigatório contratual. Para depois a gente estabelecer os requisitos de troca de informação, reunir toda essa informação, como que a gente deixar claro para os proponentes como que elas vão ser avaliadas na resposta à licitação, para então a gente construir a tal especificação técnica, né? Então, pensando no modelo contratual, numa obra que você vai licitar,
Isso são boas práticas que a gente pode aplicar pensando um BIM no espectro de um processo de gestão da informação, conforme a ISO. Então, aqui só mostrando que essas duas primeiras etapas, que é aplicada ao case que eu vou apresentar hoje, o protagonista de fato é o contratante. E nesse projeto em específico, a gente apoiou uma contratante a definir todos esses requisitos. Isso aqui é só uma outra forma de a gente enxergar o que a gente produziu. Então, qual que é a obra em si? A obra que eu vou apresentar hoje é uma hidrelétrica e suas obras conexas, toda a parte de terraplanagem, barragens, canais. São dois conjuntos de geradores de turbinas Kaplan, com capacidade geradora de 248 megawatt-hora. E a gente preparou a contratação BIM da engenharia detalhada no modelo EPC, ou seja, a empresa que vencer essa licitação vai ser responsável pelo desenvolvimento da engenharia e da construção. Então, a gente começou o nosso trabalho estudando o nosso cliente, né? O que eram as metas, a gente fez um diagnóstico para entender onde que o BIM era aplicado, a gente escreveu um BIM Mandate para ele, entendendo o ciclo de vida, eu vou explicar isso um pouco mais para frente, a gente definiu os requisitos de troca de informação, implementando o IDS, que é um formato agora recém-lançado pela Building Smart, né? Um formato aberto. E trabalhamos na atualização das baselines do projeto. Se eu vou contratar, eu preciso saber quanto que ele vai custar. E a gente fez uma análise de sustentabilidade associada a esse orçamento que a gente fez em BIM, em um modelo desenvolvido internamente aqui da empresa. Então, para esse manual, para esse BIM Mandate ser aplicado ao setor hidrelétrico, a gente precisou estudar e entender cada etapa de um projeto desse empreendimento, né? Desde os estudos iniciais, do inventário, a viabilidade, quando eu defino qual é a capacidade de sítio e a melhor solução de turbina, qual a diferença de um projeto básico, de um executivo, quais são suas nuances e níveis de informação necessários, como que a gente levaria o modelo para a obra para fazer gestão, planejamento, o acompanhamento da performance financeira do meu empreendimento, toda a parte de inspeção, comissionamento e gestão da operação. O nosso cliente queria utilizar esse projeto para todas essas fases. Em cada uma dessas fases, a gente construiu e estabeleceu indicadores justamente para a gente começar a metrificar o sucesso da implementação do BIM, né, na organização. E com isso a gente tomou como base muito os guias de contratação do BIM Forum, né, que foram lançados no final do ano passado. Então, para cada uso, a gente construiu um indicador e explicou nesse manual como que seria medido essa implementação. Então, na hora da gente definir qual que seria a nossa matriz de requisitos do nosso modelo, a gente organizou tudo numa plataforma, que a gente usa o Plannerly, justamente para definir por disciplina da engenharia detalhada o que seria necessário de informação para a gente construir um orçamento, construir um planejamento, levar isso para a obra. A partir disso, a gente descreveu como que a gente verificaria se havia essas informações nos modelos, se ela estava ou não presente. Isso é uma pré-etapa de uma orçamentação BIM, para eu não gastar tempo na nossa ferramenta de orçamentação, que é o Visus, tentando entender a modelagem. Aqui a gente está trabalhando na estratégia da modelagem para que ele tenha a informação necessária. E durante a gestão da engenharia, a gente exporta isso para um BI e suporta qual disciplina está tendo mais dificuldade em atender os requisitos, a gente apoia os projetistas nessa atuação, do ponto de vista de coordenação, e a gente exporta essa matriz em formato IDS e testamos, né, tanto em versão beta, o BIM Collab, essa parte de IDS, como um plugin alemão, onde a gente, dentro do Revit e do ArchiCAD, a gente vai mapeando quais são os parâmetros dessa nossa matriz, para que o projetista, à medida que ele seleciona um pilar, uma laje, uma viga, ele saber quais informações são necessárias para os usos que foram pensados para o modelo. Ou seja, integrando ao fluxo de modelagem toda essa parte de gestão da informação. Esse foi o modelo que a gente desenvolveu internamente, né, com a casa de força, a usina hidrelétrica, as suas obras conexas. Para construir o modelo foi um exercício muito interessante, né? A gente fez diversos workshops de construtibilidade, a partir de fotos, de outros empreendimentos similares desse cliente, a gente começou a entender como que se constrói uma hidrelétrica,
né? Como que eu começo as etapas da minha concretagem, as dificuldades de fazer as formas, levar armação em campo, né? A gente está falando de obras de uma escala considerável, e para isso a gente simplesmente simulou, né, construindo esse modelo, exatamente como ele seria construído, pensando em quem estava na ponta, né? Quem iria construir. Então, para isso, foi necessário a gente entender quais são os componentes dessa casa de força. Feito isso, a gente já tinha um modelo do planejamento. Era um modelo que eu iria construir. Então, foi simples estudar o planejamento com a modelagem e a gente produziu um dicionário, um anexo a essa matriz de requisitos, explicando qual seria a segmentação necessária para eu fazer um planejamento e um orçamento em BIM. Depois a gente exportou o nosso modelo IFC e tratou no Visos a parte de automatização da estruturação da minha EAP. Ou seja, a gente teve duas estratégias de orçamento, que foi codificar, ter um parâmetro de orçamento e um parâmetro de planejamento, e quando eu automatizava a estruturação da minha EAP, eu tinha essas duas visões, e elas extraíam os quantitativos, hora para o planejamento e hora para o orçamento, mas a informação vinha da mesma fonte, né, que é o modelo BIM. Toda essa atividade, esse exercício de entender a construção, o planejamento, permitiu a gente reduzir o orçamento em 11,28. Né? As planilhas de referência anteriores, elas eram muito majoradas e não continham todo o escopo necessário para se executar uma hidrelétrica. A gente viu que com o BIM pensado para esse uso, mesmo com um escopo mais completo, a gente consegue, a partir de informações mais precisas, reduzir o CAPEX nessa ordem de 11,28. E a gente estabeleceu, então, um custo-alvo, né? Qual que é a minha meta orçamentária do meu projeto detalhado? E como que a gente iria acompanhar isso ao longo da construção, né? Com toda essa parte de fluxo acumulativo no tempo. E a gente notou também que nessa ferramenta do Visos tinha um plugin de exportação, né, de análise de sustentabilidade. Normalmente, a gente viu que era muito utilizado para certificações, né, como o LEED e outras, né? Mas como que isso pode ser aplicado a obras de infraestrutura, né? A gente tinha aqui todo o escopo do nosso CAPEX, tudo que a gente iria construir, o custo e os quantitativos. A gente exporta para uma calculadora numa integração unidirecional, e dentro da calculadora eu mapeio os meus materiais, né, materiais com o mesmo comportamento técnico determinados pela engenharia, só que eu posso simular cenários. E se eu tivesse um concreto mais sustentável, né, um concreto com um EPD, né, com uma declaração ambiental de produto que certificasse que ele emite menos durante a sua produção. O mesmo para o aço, né, a gente fez alguns cenários. E aqui, por exemplo, durante a obra, as horas de equipamento eu consigo calcular o quanto de diesel que eu estou consumindo. Então eu consigo analisar minha obra como um todo. Meu orçamento é o reflexo da minha obra. E se isso retroalimentasse os meus custos, quanto que custa eu viabilizar uma obra de menor impacto ambiental, determinar no meu modelo de contratação a minha meta de redução de carbono dentro do meu custo. Então a gente fez esse exercício. Eu comentei anteriormente, né, que a nossa estratégia de parametrização do modelo permitia a visualização da estruturação da EAP, tanto do orçamento quanto do planejamento. Quando a gente joga na calculadora a visão de planejamento, a gente tem isso um pouco mais detalhado, né? Quais componentes da minha hidrelétrica estão contribuindo para ter maior emissão? Então, durante a fase de detalhado, onde que eu posso atuar com engenharia e não simplesmente substituindo materiais na calculadora para permitir essas reduções? Então, aqui eu vejo que eu consigo, se eu atuar com engenharia, nos muros de barramento aqui da minha tomada d'água, eu consigo reduzir ainda mais o meu impacto dentro do custo. Então, basicamente, gente, aqui foi importante que, definindo essa meta, a gente consegue ter outras calculadoras durante a fase de engenharia detalhada, e isso a gente mostra no manual, para ter essa integração bidirecional. Ou seja, eu consigo entender no meu
na minha própria ferramenta de modelagem, como que ela está se comportando. Ou seja, se eu vou atuar naquele muro de barramento, eu mudo uma seção, eu diminuo uma largura, eu já sei o impacto disso no meu carbono. Então, eu tenho calculadoras também um pouco mais integradas ao fluxo de modelagem. Então, a gente escreve isso como meta da engenharia detalhada para ter esse tipo de análise, entendeu? E o que a gente atingiu como resultado construindo toda essa especificação técnica, trabalhando com o BIM para o orçamento, pensando na otimização do carbono, né? Quais foram os nossos resultados? A gente viu que o nosso projeto ele estava emitindo 174 mil toneladas de carbono equivalente. Com as simulações de materiais, a gente consegue uma redução da ordem de quase 40%, né, da minha pegada de carbono. Aqui abaixo, o EPD da Votorantim, a gente buscou com essas empresas qual que é a variação do custo de venda de cada um dos materiais e qual que é a contribuição deles na redução. Então, aqui, com o concreto, a gente está reduzindo 37%, com aço 12%, substituindo parcialmente o biodiesel em alguns equipamentos onde isso é possível, a gente consegue reduzir 2%, a gente compensa o frete para se chegar no norte do país com esses materiais, e a gente viu que houve um acréscimo, um investimento necessário para a gente viabilizar uma obra de menor impacto, uma obra verde, a gente precisa considerar no nosso CAPEX 2,79%, ou seja, o projeto como um todo, os 11,28% que a gente reduziu, menos os 2,79%, a gente teve uma redução da ordem de 8,49%. E o que é essa redução, né? Esses 69 mil toneladas de carbono que a gente está reduzindo no nosso projeto, com uma análise simples, né? A gente está deixando de cortar 483 mil árvores, né? E o que a gente viu que isso nos permite, essa análise? A gente conseguir, com o nosso cliente, instrumentos ESG de financiamentos que são chamados Green Bonds, que é uma forma de arrecadar recursos a taxas de juros mais atrativas ao empreendimento. Ou seja, ao invés de eu ter juros aplicado a 15%, eu consigo às vezes a 10%. Então, se você distribuir isso ao longo dos 5 anos de construção, esses 8,49% se reduz ainda mais. Então, a gente mostrou com esse case, pensando no BIM de uma forma um pouco mais estratégica, que dentro de uma modelagem financeira do meu negócio, construir uma obra pensada para o orçamento e para a sustentabilidade é mais viável. E era esse case que a gente trouxe hoje para o DENIT. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que começar a ter, começar a incorporar os desafios das mudanças climáticas nos nossos projetos, para de fato viabilizar obras melhores. E era isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e aqui são os nossos contatos para maiores explicações. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.